Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição de TVeja. Hoje é dia de repassar a primeira semana do ano num papo com o Carlos Graeb. Tudo bem, Graeb? Oi, Silvio, tudo bem? Feliz 2016. Para você também e para os nossos leitores, internautas, telespectadores, enfim. Graeb, foi uma semana marcada por notícias ruins, como era de se esperar, né? Vamos a algumas delas. A inflação batendo em 10,67%, a maior da era petista, né? A maior em 13 anos. Não é a única notícia, né? Não é o único indicador, vamos dizer assim, a bater esses 13 anos, recordista nesses 13 anos, porque a poupança também registrou o pior rendimento desde 2002, descontada essa inflação que eu disse de 10,67%, a perda foi de 2,28%. Numa escalada que começou em 2010, dessa vez ali puxada pelo setor de alimentos e pela gasolina, enfim, já era esperado esse resultado ou esses resultados, mas o ano já começa, né? A gente já sabia que a inflação estava acelerando, né? Que ela ia romper essa barreira perigosa dos 2 dígitos, né? Os 2 dígitos para a inflação sempre foram uma coisa meio cabalística, assim, né? Não deixe a inflação romper a barreira dos 2 dígitos, porque daí começa a ficar muito difícil contê-la. Eu não sei se isso é só pensamento mágico ou se tem alguma razão racional por trás disso, mas o fato é que a inflação brasileira acelerou no ano passado. Uma parte disso já era absolutamente previsível, porque tarifas que vinham sendo controladas pelo governo há muito tempo, como de combustível, foram liberadas, de energia elétrica, foram liberadas. Então, tudo isso teria um impacto. Mas acelerou mais ainda, né? Então, a gente começa o ano com essa inflação forte. E inflação, como todo mundo sabe, é o imposto, vamos dizer assim, é o imposto que mais afeta os pobres. É aquele mal... O brasileiro sentiu isso no Natal, né? E está sentindo. É aquele bicho que come o dinheirinho que está no bolso dos mais pobres. A presidente Dilma disse com insistência durante a eleição de 2014, durante a campanha eleitoral de 2014, que era para a gente ficar tranquilo em relação à inflação. E está aí. Ela estava nos enganando. E o que ela disse na fala dela esta semana, e no artigo que ela publicou, exatamente, desejando um feliz 2016, dizendo que a gente não tem... Folha de São Paulo, na virada do ano, né? Um paragrafinho pequenininho, ridículo, dizendo que a gente não tem por que se preocupar com a inflação, porque o governo está de olho nela, não é motivo para ninguém se tranquilizar. A inflação está aí. A exemplo do que ela disse na eleição, leia-se ao contrário. Leia-se ao contrário. Graeb, você queria destacar, me disse em conversas ao longo da semana, também algumas reportagens interessantes, né, sobre economia ao longo da semana. Exatamente. Eu acho que teve 2 reportagens complementares do Estadão e do Valor. O Valor é uma coluna, praticamente, mas é uma coluna... Do Ribamar Oliveira. Ribamar Oliveira, que é repórter, né, que vai lá atrás da informação, né? Falando das tais despedaladas, quer dizer, a quitação da dívida que o governo tinha com os bancos públicos, né? Que são as pedaladas? Sempre bom relembrar, né? Porque é um assunto meio arcano, assim, meio cabalístico também, vai para continuar na brincadeira, né? É o governo permitir que bancos públicos arquem com as suas obrigações sem devolver imediatamente o dinheiro. Então, sei lá, um banco público, a Caixa, é gestora de um certo programa do governo. Ela libera o dinheiro desse programa e o dinheiro deveria ser devolvido imediatamente para o governo. Deveria voltar para a Caixa, porque ela só gere, certo? Só que o governo pega e fala assim, não, depois eu te pago. E o banco fica arcando com esse peso, certo? Ao invés de só gerir, ele realmente está pagando o programa, né? É como se fosse um empréstimo que o banco faz ao governo. Isso foi alvo, né,
famoso julgamento do TCU, que disse, ó, não pode fazer pedalada. Pedalada está errado, pedalada vai contra os princípios da gestão do dinheiro público. Embasou o pedido de impeachment, né? É uma das razões apontadas pelos juristas lá, Miguel Reale e Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, para pedir o impeachment da Dilma. Bom, daí o que o governo faz? Ah, não pode pedalar? Então a gente vai despedalar. Acabou. Ok, nos convencer, ok, vocês venceram, não pode fazer isso, a gente vai pagar tudo de uma vez. E daí a reportagem do Estadão é muito interessante, porque essa despedalada tá aí, ó, mostra a diferença entre ministros, como diz a reportagem do Fernando Dantas, do Repórter no Rio de Janeiro. Isso, como diz a manchete. Então aí, o Levi, que era ministro da Fazenda até o final do ano passado, saiu, e o Nelson Barbosa, que se sentou na cadeira dele. O Levi, mostra a reportagem, não queria que a despedalada fosse feita toda de uma vez. Essa era a vontade do Barbosa. E por que o Levi não queria que fosse feito tudo de uma vez? Porque era justamente um jeito de evitar que uma injeção enorme de dinheiro fosse feita nesse sistema bancário que está sob a tutela do governo e que se transformasse de novo num caminho para a gastança. Certo? Daí, a coluna do Ribamar Oliveira, aquela que a gente comentou, que saiu no Valor, diz, olha, não vai ter impacto fiscal nenhum, não é que a gente está pondo dinheiro novo, não é que a gente vai pôr em perigo aquela meta de economia de 0,5% do PIB, com que a gente se comprometeu. Esse dinheiro já vem do ano passado. Pronto, já pusemos o dinheiro. O déficit do ano passado já contempla essa dinheirama, são mais de 55 bilhões. 55,8. Então, é uma dinheirama. Eles estão dizendo, não compromete o resultado fiscal. Olha, Silvio, num ano em que, como a gente viu, a inflação está em alta. Galopante. As pessoas estão pondo menos dinheiro na poupança. Por que as pessoas põem menos dinheiro na poupança? Está sobrando menos dinheiro. Exatamente. Certo? Sobra menos dinheirinho. Aquele dinheirinho que o cara conseguia poupar não está sobrando. Não consegue guardar mais. Exatamente. Num ano em que você não sabe se a atividade econômica vai voltar a se aquecer e ajudar o governo a arrecadar mais dinheiro, será que vai ter caixa mesmo para fazer esse superávit de 0,5? Todo mundo está dizendo que não vai. É de franzir a testa. É de franzir a testa. Todo mundo está dizendo que não vai, que vai ter déficit de novo. E o fato de você ter injetado essa dinheirama, ter tirado essa dinheirama do Tesouro e enfiado nos bancos, pode lá na frente, certo? Obrigar o Brasil a emitir mais dívida, certo? O que aumenta o endividamento público com as nossas taxas de juros. Isso não é bom negócio. Então, realmente, essa é uma historinha de começo de ano que mostra que assim, o Barbosa e a Dilma estão com aquela coceira na mão para soltar dinheiro. Não consegue entrar na cabeça dessa gente a ideia de se conter. A ideia de fazer uma despedalada progressiva mostraria um compromisso maior com não gastar o dinheiro do governo. Deixa o dinheiro quietinho lá, certo? Vai despedalando aos poucos, à medida em que você perceba que o país está voltando a funcionar, que a atividade... Mas não, enfiaram um monte de dinheiro na Caixa, no FGTS. A expectativa deles é que com isso você possa pôr mais dinheiro, os bancos possam emprestar mais para as pessoas. Mas será que tem gente querendo emprestar? Com a dúvida que todo mundo tem. Vem cá, você, hoje, você iria no banco, faria, me dá um dinheiro aí, as taxas de juros que os bancos cobram. Mas de jeito nenhum. Você não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer com a sua vida. Será que adianta pôr essa grana nos bancos? Então, é mais uma historinha assim, exemplar do que deve ser o estilo da dupla Dilma Barbosa. Enquanto eles tentam falar, não se preocupem, a gente vai ser fiel às metas de economia e tudo mais, o lado Mr. Hyde, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o lado monstro deles, faz eles soltarem a mãozinha.
Eu achei muito importantes e curiosas essas duas reportagens, porque elas são exemplificativas de como funciona a cabeça dessa turma, né? Muito bem. Bom, Greg, vamos falar de um outro assunto pouco comentado na virada do ano, ganhou pouca relevância até nos meios de comunicação por conta da proximidade Final do de Natal, ano, né? E tal. Ninguém aguentava mais, né, Silvio? Veio aí a MP da leniência, a MP 703 de 2015, editada pela senhora presidente Dilma Rousseff, um verdadeiro presente de Natal do governo para os empreiteiros, especialmente empreiteiros enrolados. Grebe, você vai dizer por quê, mas é aquele negócio, né? Ela fere a lei anticorrupção, né? Ao permitir que alguns empreiteiros enrolados, como eu disse, voltem a contratar, não é isso? Com o Estado. E também ela tira, de certa forma, o poder do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas da União na negociação dos acordos, né? E passa a dar um pouco mais de poder à Controladoria Geral da União. Vamos ver, né? Os acordos de leniência de que a gente está falando, tem dois tipos de leniência hoje em dia no Brasil, né? Aqueles do âmbito econômico, que são ações julgadas pelo CAD. É uma leniência do âmbito do direito econômico. E tem essa leniência, que é daquela que a gente está discutindo, que tem a ver com a corrupção, ou seja, com a atividade das empresas com o poder público. Então, ali no direito econômico, quando você vê a formação de um cartel, por exemplo, 4 empresas, 5 empresas ou 2 se juntando para fazer o preço de alguma coisa que você compra, né? É um crime isso. Daí vai lá o CAD e pode falar, olha, empresas, vocês fizeram uma coisa que não pode pela nossa legislação econômica. Vocês podem fazer um acordo de leniência, isso vai trazer alguns benefícios desde que você... A gente está falando dessa outra lei, que é do âmbito do combate à corrupção e da preservação do nosso direito público, né? Do nosso... da administração pública, né? A lei que previu o acordo de leniência é de 2013, certo? Ela já falava que era só a CGU que ia fazer os acordos de leniência. Então, apesar do pessoal do TCU estar chiando muito, a participação do TCU nunca foi prevista pela lei. Foi o TCU que editou uma norma dele mesmo, uma espécie de portaria, dizendo, olha, nós queremos acompanhar todos os passos de um processo de leniência para garantir que depois você não vai ter que voltar atrás e tudo mais. Eu acho esse um problema menor, Silvio. Tudo bem, o Ministério Público está reclamando, o TCU está reclamando, todo mundo quer ter uma participação nesses acordos, seja para garantir, seja porque esses acordos às vezes têm consequências lá, tem multas, né, que podem decorrer desses acordos, ou mesmo ações judiciais. E é por isso que o MP e o TCU querem ficar lá por perto. O mais grave do negócio é que eu acho que ela a MP da Dilma realmente atenua o impacto que a leniência tem para as empresas. Primeiro, as empresas não precisam mais declarar que tem culpa naquele esquema corrupto em que elas estavam envolvidas. Isso significa o quê? Que vai ficar mais difícil entrar com ações judiciais depois. Se você já confessa a culpa no acordo de leniência, se você é obrigado a dizer, olha, eu sou culpado, a empresa é culpada, ela entrou numa tramóia aqui, de corrupção, você facilita, você abrevia o caminho para uma ação penal depois, que pode ter consequências muito graves para a empresa. Ela pode perder bens, em última análise ela pode até ser extinta, dependendo do tamanho do negócio. A MP da Dilma atenuou esse negócio, tirou o negócio da declaração de culpa e diz, inclusive, que você pode prever no acordo de leniência, isso eu acho que é claramente inconstitucional. Você não pode dizer que alguma coisa ficou fora do âmbito do judiciário. Tem lá um negócio que diz, olha, você pode até prever no acordo de leniência que a empresa não vai mais ser processada. Então, quer dizer, você está dizendo que depois da leniência as empresas podem ficar livres de processos.
poderiam acarretar coisas como essa, de pagamentos altíssimos, perda de bens. Então, foi uma puta... Desculpa, escapou, mas... O nome do programa é sem edição. Mas não teve jeito. Foi uma mãozona que a dona Dilma deu para as empreiteiras. Ela realmente facilitou o caminho. As empreiteiras, as empresas sempre reclamavam, esse negócio de culpa eu não vou admitir não. Algumas empresas com quem eu mesmo conversei, falavam, olha, eu não posso admitir culpa. Eu tenho papéis negociados fora do Brasil. Se eu admitir culpa, esses papéis vão ter vencimento antecipado lá fora, por causa da legislação do país onde eles são negociados. Imagina, eu vou ter que pagar milhões de dólares. Tem um monte de coisas que dificultavam o caminho das empreiteiras para fazer a leniência. E qual que parece ser o objetivo principal? O governo quer que as empresas façam a leniência para que elas possam voltar a contratar com o próprio governo. Quer que as empreiteiras possam voltar a tocar obras públicas. E isso foi a outra coisa muito importante que saiu da lei anticorrupção com a medida da dona Dilma. Né? Agora, se você faz o acordo de leniência, você não fica mais impedido de fazer contratação com o poder público. Você pode voltar a contratar. Então, eles dizem, a gente não quer... As pessoas precisam entender. Quando você pega um esquemão de corrupção desse tipo, você tem que punir os corruptos. Você não precisa destruir a empresa. Legal, é verdade. Tudo bem, você não precisa... As empresas, às vezes, sociedade anônima, é feita para durar 100, 200, 300 anos. Não é feita para durar o espaço de vida de um empresário corrupto, certo? Você não precisa punir uma empresa que, sei lá, começou 100 anos atrás a desaparecer do mapa porque um gestor de agora foi corrupto. Todo mundo acho que está de acordo com essa ideia, certo? Mas as empresas precisam ser punidas. E as punições que ficaram depois da modificação da Dilma com a MP são quase que só, assim, pedagógicas, sabe? A empresa vai ter que criar sistemas de governança. Vai ter que garantir que tem regras mais rígidas para pegar a corrupção antes que ela aconteça, para mandar embora quem parecer que... Pedagogia só não basta, vai. Você precisa ser mais duro, ainda mais quando a gente sabe da imbricação, né, Silvio, que tem entre essas empresas de que a gente está falando e o Estado brasileiro. E da maneira como uns se alimentam aos outros com esses esquemas apavorantes, como o do Petrolão. Tá aí a Lava Jato. Tá aí a Lava Jato. Exemplificar, inclusive colocando na cadeia alguns dos dirigentes de grandes empresas. Exato. Só para terminar, eu só queria observar uma coisa. O governo ficou desde o começo do ano, e aí o Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, é o grande ponta de lança dessa iniciativa, querendo que as empresas fizessem a leniência. Então eles tentaram costurar nos bastidores de tudo quanto é jeito, e não conseguiram, porque o governo está fraco. E daí chegou no final do ano e a Dilma falou, olha, vai por MP mesmo. Vai na canetada. Vai na canetada. Eles não conseguiram articular pelos bastidores, e daí foi na canetada. E isso também é muito ruim, porque deixa um gosto amargo. Deixa o gosto amargo de que, olha aqui, ó, é conluio, entendeu? Não é só uma ação técnica, é conluio. Não é só o desejo do governo de permitir que as empresas continuem. É o desejo do governo de socorrer as empresas no momento em que o governo também precisa do socorro delas, para não demitir mais gente. Então, o gosto é muito ruim dessa história. Espero, Raul Jungmann, né? Raul Jungmann. Sim, deputado federal. Deputado federal, entrou com um pedido de inconstitucionalidade, então uma representação de inconstitucionalidade contra a MP. Vamos ver o que vai dar. Não era para ter sido feito desse jeito. Não era para ter sido feito com canetada. Você até pode discutir, precisa mudar essa lei anticorrupção, tem jeitos de tornar mais fácil a leniência, sem tirar dela o seu poder de coibição, né, mas não era assim. Por falar em Lava Jato, não poderíamos começar o ano sem ela.
Pois bem, relatório da Polícia Federal, um relatório gigantesco, interceptou mensagens do Léo Pinheiro, da OAS. E numa lista lá de 20 políticos citados, Graeb, alguns já bastante conhecidos aí na operação, Renan Calheiros, né, Edson Lobão, por aí vai, apareceu o nome de uma figura nova, vamos dizer assim. Quase nova, né? Quase nova, mas não, até então não citada como um dos enrolados, um possível beneficiário, um negociador, que é o senhor Jacques Wagner, ministro-chefe da Casa Civil, hoje talvez o ministro mais importante do governo, o interlocutor desse governo, uma figura que, além de ocupar uma cadeira no Palácio do Planalto, é um dos personagens da política mais próximos do ex-presidente Lula. Silvio, a Lava Jato, então, nessa primeira semana, mostra que continua com o seu papel de desorganizadora geral dos acordos da República, né? Dos acordões da República. Quase, né? É o imponderável da Lava Jato. É o imponderável permanente, né? Porque ali, na hora que parecia que o governo tinha conseguido a pessoa certa para o cargo certo, Jacques Wagner, com esse jeitão conciliador dele, essa capacidade que ele de fato tem de transitar por vários âmbitos de Brasília. Ele fala bem com a oposição, fala bem com o PMDB. Com o PT, né? Com o PT, né? Que é muito importante. Muito importante. Às vezes as maiores pedradas contra o governo é fogo amigo, né? Então, na hora que você achava que ele seria uma razão de estabilização para o governo, vem a pedrada. Eu só queria lembrar que a revista Veja, né, mostrou no comecinho do ano passado, se eu não me engano em março, fevereiro ou março, quando ela teve acesso a uma papelada que o dono da UTC, Ricardo Pessoa, começou a deixar vazar da cadeia onde ele estava naquele momento, né? Dizendo, olha, eu vou fazer acordo de delação, eu tenho coisas para contar, eu sei de muita coisa. O nome do Jacques Wagner apareceu naquelas anotações. O Ricardo Pessoa, segundo a reportagem da Veja mostrou, dizia que tinha participado da eleição do Jacques Wagner ao governo da Bahia, certo? Sim. Dizia que o Wagner era muito próximo dele. E num outro trechinho da reportagem, um assessor do Ricardo Pessoa dizia: se ele falar tudo o que sabe, ele pode destruir Jacques Wagner. A frase é quase que literalmente essa. Eu sei que o verbo é destruir. Então lá atrás começou... Agora emergiram os primeiros papéis, de fato, fruto de uma delação premiada, calhamaço, que é prova, né? Sim. Do processo, porque são as transcrições lá trocas de mensagens, né? Que realmente implicam o Jacques Wagner em umas tretas aí, né? Então o nosso imponderável veio bater as portas do menino da Casa Civil. Por falar em eleição, Graeb, o noticiário dessa semana também traz que daquela papelada encontrada no gabinete do Delcídio Amaral, que está preso, né, pela Lava Jato, senador do PT, ex-líder do governo Dilma Rousseff, aparecem também menções ao Jacques Wagner dizendo que ele recebeu, abre aspas, um grande aporte para financiar as eleições dele de 2006 e que quem dirigiu esse dinheiro era José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Pois é. Ou seja, não a Casa Civil, de novo. Arrastada para... O que a gente está concluindo aqui, né? Que não é exatamente uma surpresa total que o Jacques Wagner apareça. E agora, hoje, né, o Rodrigo Janot, procurador-geral da República, já andou dizendo que está estudando a possibilidade de formalmente iniciar uma investigação
contra Jacques Wagner. Mais um ministro da Casa Civil. Mais um ministro da Casa Civil, mais um ministro de Dilma, mais uma figura importante do PT, mais um petista que poderia dar alguma chance de navegação política para esse governo, sendo posto contra a parede. Então, economia ruim, ministro na Lava Jato e maracutaias como essa lei essa medida provisória da leniência, né? Mas nem parece que deixamos 2015. O ano que não terminou. O ano que não terminou. Então chega de notícia ruim, Graeb, porque hoje é sexta-feira. Encerramos aqui o nosso papo. Obrigado, Graeb. E eu continuo dizendo, feliz 2016 a vocês. Muito bem, sem edição termina aqui. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem.